Tiago 5, 7 ao 15 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a seródia. Verso 8: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Se há alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente? Cante louvores. Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Você diz glória a Deus? Sente-se com a Bíblia aberta nesse texto, por favor. Pastor, qual a mensagem que Deus vai trazer aqui nessa noite? É uma mensagem de doutrinação. Doutrina quer dizer ensino, viu, irmãos? Tem muita gente que fica esse negócio que acha que doutrina é cabelo, é roupa. Não, doutrina significa ensino da palavra de Deus. É uma palavra do grego. Doutrinar quer dizer ensinar. Só vai trazer aqui hoje um culto de doutrina? Não. Eu vou te trazer um tema de uma mensagem. A mensagem tem um tema. E o Senhor falou comigo hoje sobre esse tema. De manhã, nós aprendemos aqui sobre a situação de Abraão e Sara, e da impaciência de Sara em não aguardar a promessa, e acabar querendo dar um jeitinho, ali dando a ideia de Abraão ter filho através da serva de Sara, Agar. Aprendemos algumas coisas aqui hoje pela manhã. Quem estava aqui de manhã, aprendeu, e agora, Deus vai aprofundar mais. Quem não estava de manhã, perdeu, mas agora vai receber a bênção também, porque essa palavra é para todos nós. O senhor vai pregar o que foi falado na escola dominical? Não, mas algumas coisas vão ter um certo sentido com isso, vão fazer uma certa conexão bíblica com isso. Então qual é o tema? O Senhor falou para mim, diga ao povo, pregue sobre um tema, qual? A cura da impaciência. Pastor, impaciência, ela tem cura? Tem. Impaciência tem cura, e Jesus quer curar a sua impaciência aqui hoje. E essa impaciência não é aquela perda da paciência de alguém que te faz uma raiva. Você está no trânsito, alguém te fecha, de repente você perde a paciência. Não é essa impaciência, é outro tipo de impaciência, que essa que Jesus quer curar aqui hoje, em nós,
quer curar na sua vida, meus irmãos. O sinônimo de impaciência é ansiedade, palavra bem conhecida nos dias de hoje. Outro sinônimo de impaciência, inquietação, irritação, nervosismo, afobação, pressa, impulsividade, agitação e intolerância. Então, dentro de impaciência está a ansiedade, a intolerância, está a irritação, está a impulsividade, age por impulso, toma decisões por impulso, não para pensar, não para refletir, o que vem na mente solta na boca, o que vem no coração fala sem medir consequências, toma decisões extremamente precipitadas. O que é isso? Um nervosismo, uma afobação, uma pressa. Isso é impaciência. E a impaciência é uma realidade que todos nós enfrentamos, irmãos. Ela está presente, sabe aonde? Nos lares, nos casamentos, nas relações de pais e filhos, filhos e pais, nas escolas, nas ruas, nos bairros, nas cidades, nos estados, nos países. Ela está dentro da casa do pobre, do analfabeto, mas também do rico, do bilionário e do doutor. A impaciência, ela é um mal que tem tomado os nossos dias. Ela é um mal que tem alvoroçado e roubado de assalto as mentes e corações dos ímpios e também dos crentes. Do membro do novo convertido até pastores. A impaciência, ela é terrível, porque ela escraviza a mente do ser humano e lhe causa consequências ruins e devastadoras e duradouras. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite: Jesus Cristo pode curar a sua impaciência. Jesus Cristo pode curar a sua ansiedade. Jesus Cristo pode curar a sua irritação. Jesus Cristo pode controlar este nervosismo. Jesus Cristo pode arrancar esta impulsividade que está habitando na vida de alguém. Você diz glória a Deus? Em um mundo acelerado, onde tudo precisa ser imediato, coração humano facilmente se inquieta. Mas a palavra de Deus nos mostra que existe cura, existe transformação, existe um caminho de paz para o coração ansioso. Irmãos, todos nós enfrentamos momentos de espera, de dor, de conflito, de incerteza, todos nós. O grande problema não é se nós vamos passar por dores, por conflitos, por situações difíceis. A grande questão é como nós vamos reagir. Qual será a nossa reação diante da dor, diante da aflição, diante dos problemas, diante das adversidades? Essa é a questão do negócio. Porque passar, todo mundo passa. Se você não passou, se você já passou, não vou te dar boa notícia, pode ser que vá passar de novo. Se você não passou, se prepara, porque uma hora vai chegar. E se você está passando, vai vencendo em nome de Jesus, porque não tem como escapar. E aí, meus irmãos, Tiago vai nos escrever, e ele escreve para todos os cristãos, que estavam o quê? Qual era a situação do contexto aqui? O contexto era que os cristãos dessa época estavam sofrendo injustiças, estavam cansados e estavam sob uma forte pressão. Então Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa carta, e ele então nos oferece nesta carta, a palavra de Deus, uma saída, só que não oferece uma saída rápida, como é os dias de hoje, que é tudo pronto, tudo fácil.
Não é uma saída que apertou o botãozinho e já está resolvido. Ele ensina nesta carta como viver com maturidade em meio às dificuldades. Grave isso: fé verdadeira não é provada no conforto. Fé verdadeira é provada na pressão. Conforto não prova a fé de ninguém, mas a pressão prova a fé de cada um. Então, como que eu posso curar a impaciência? Número 1, para curar a impaciência, só tem um jeito. Primeiro, verso 7 e verso 8. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Não é ser paciente até amanhã, não é ser paciente até o ano que vem, 2027, é ser paciente até a vinda ou seja, é até o fim, meu filho. Não é para você viver uma época paciente, uma época impaciente, não, é para você ser paciente até a vinda do Senhor. Aí ele vai dizer ainda no verso 7, eis que o lavrador espera precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a seródia. A temporã é a chuva inicial, a seródia é a chuva final. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, como que eu posso vencer a impaciência? Número 1, sendo paciente no processo de Deus na minha vida. Quando eu sou paciente com o processo de Deus na minha vida, eu já estou começando a vencer a impaciência. Eu estou começando a ser curado da impaciência. Sede pacientes. Quando nós olhamos para a figura do agricultor, que é falada no versículo 7, ele vai dizer o quê? O agricultor não controla a chuva. Ele não tem controle sobre a chuva. Nenhum. Está fora do controle dele. O agricultor, do versículo 7, não tem controle do tempo. Ele não pode dizer, vai chover amanhã, aí depois da manhã dá uma estiada, aí depois chove de novo. Ele não tem controle nenhum do tempo. Então ele está nos ensinando que nesse processo, o agricultor não controla a chuva, o agricultor não controla o tempo, o agricultor não controla a velocidade do crescimento do fruto. Ele não pode falar, lancei a semente hoje e amanhã já tem que estar com o fruto pronto. Fiz hoje e amanhã já tem que ter resultado do que eu fiz hoje. Tem orações que você está orando e você pensa, orei hoje, amanhã já vai estar com a resposta, e Deus está dizendo aqui nesta noite, não, tem oração que amanhã respondo, mas tem oração que eu vou responder daqui 5 anos. O importante é que você plantou a oração, mas quem vai controlar o crescimento é Deus. O agricultor, ele não está no controle da chuva, ele não está no controle do tempo, ele não está no controle do crescimento, mas ele confia no processo. Eu vou lançar a semente porque haverá um processo. Que processo? Vai vir a chuva, vai vir o tempo, vai germinar, vai crescer, vai brotar o fruto, e eu vou colher na hora certa. Se ele agir com impaciência, ele não planta. Se ele agir com impaciência, ele não colhe. Se ele agir com impaciência, ele não respeita o processo. Deus está falando com alguém aqui nesta noite, pare de desrespeitar o processo. Aceite o processo, porque o processo faz parte do crescimento na tua vida. E aí, se nós analisarmos um pouquinho mais, nós vamos ver que hoje, isso se aplica à nossa vida espiritual. Deus trabalha no invisível. Deus trabalha onde? No invisível. Deus não vai te mostrar.
Raras exceções que ele mostra. Pode mostrar, mas é soberania dele, não é regra. Tem crente que pensa que Deus tem que dar satisfação para ele de tudo que vai fazer na vida dele, de tudo que vai acontecer amanhã com ele, de tudo que Deus vai realizar nele ou através dele ou dela. Deus não deve satisfação para nenhum de nós, meus irmãos. Ele faz do jeito dele, da forma dele, no tempo dele, no querer dele, na vontade dele. Ai, Jesus. Meu irmão, este é um trabalhar de Deus, e o crescimento acontece antes de aparecer a planta. Primeiro ela cresce para baixo da terra, onde ninguém vê. Você olha, a terra está normal, não tem um galinho, não tem uma folhinha, não tem um brotinho, nada. Aí você olha e você pensa, rapaz, mas foi plantado ali, mas não estou vendo nada. Mas olha debaixo da terra. Primeiro você cresce para baixo, e quanto mais fundo forem as suas raízes, mais forte aparecerá o teu broto. Quanto mais profunda for as tuas raízes, mais viçoso, mais grosso será o teu caule, mais forte você vai surgir quando você começar a aparecer. Quanto mais fraquinha é as tuas raízes, o brotinho aparece bem frágil, bate um ventinho e leva o broto com a raiz e tudo e vai embora. Mas quando a raiz é profunda e o broto aparece, vem chuva, vem tempestade, vem vendaval, vem enchente, mas o broto continua lá. Deus está dizendo nesta noite: eu estou te plantando e eu estou afundando as tuas raízes primeiro. O meu processo na tua vida é primeiro fazer você criar raiz. Tem gente, irmão, que já quer logo de cara. Mal caiu na terra, já quer sair brotando, frutificando e aparecendo. Quer ser visto por todo mundo. Olha eu aqui no terreno. Só está atrás de fama. Só está atrás de aparecer. Mas o fruto que está no processo de Deus, e respeita ao processo de Deus, não está se preocupando em subir, está se preocupando em descer. E Deus está dizendo nessa noite: desça, desça, se humilha, desça, aceite o processo. Não é hora de aparecer, é hora de ficar quieto, quieta, se aprofundando cada dia mais. Porque quando as raízes se aprofundam, elas começam a receber nutrientes da terra. Elas começam a alcançar o lençol freático que está embaixo, e começam a matar a sua sede. Assim é na vida espiritual de um crente. Quando ele começa a se diminuir, e quando ele começa a descer com os joelhos no chão, ele está fincando raízes. Quando ele começa a se alimentar da palavra, as raízes estão se descendo e estão alcançando o poço dos mananciais de Deus, e elas estão sendo vitaminas para aquele crente, para alimentar a sua alma, para fortalecer o seu ser, para poder fortificá-lo, para que no momento certo ele cresça. Deus é bom. Mas vivemos a cultura do imediato. A cultura do imediato é porque eu quero resposta rápida. A essa cultura eu quero resultado instantâneo. Eu quero um fruto miojo. Eu plantei, em 3 minutos tem que estar pronto e servido.
É a cultura de hoje, totalmente errada. E por causa disso, a impaciência está adoecendo o crente. Está matando a vida espiritual do crente. Essa cultura do imediatismo é zero tolerância. Mas Deus trabalha em processos. Deus não trabalha na pressa. Deus trabalha em processos. Esperar não é perder tempo, é ser preparado. Se ainda não aconteceu do jeito que você quer, é porque Deus está forjando o seu caráter. 2, como que eu posso curar a impaciência? Primeiro, sendo paciente com o processo. Segundo, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Como que eu venço a impaciência? Como que eu sou curado da impaciência? Segundo lugar, cuidando do meu coração nos meus relacionamentos com o próximo. Precisamos cuidar das nossas emoções. Não vos queixeis uns contra os outros. Você já viu que tem gente que só reclama de gente? Você para perto dessa pessoa, de cada 100 palavras, 90 é para falar ou se queixar de alguém ou de algo. Já conheceu gente assim? Fica até difícil montar um diálogo, porque o diálogo não se desenvolve, porque tem que entrar queixas, reclamações, murmurações. Tem que sempre falar algo negativo a respeito de alguém. Essa é uma característica de pessoa impaciente. Porque a pessoa que é curada da impaciência, pode ser a pressão que for. E não importa qual seja a pressão, ela não vai reclamar, ela não vai julgar, e ela não vai ferir as pessoas. Se você analisar aqui, o tópico é, cuidando do nosso coração nos relacionamentos. E aí é o seguinte, quando a pressão vem de fora, ela gera conflito aqui de dentro. Entendeu? Quando a pressão vem de fora, ela gera conflito aqui, ela gera conflito dentro. E quando isso acontece, quando a vida aperta as pessoas, elas reclamam, elas julgam e elas ferem umas às outras. Dor mal resolvida se transforma em ataque a pessoas. O impaciente começa a atacar todo mundo que está ao seu redor, porque ele tem dores mal resolvidas. E eu estou falando isso à luz da Bíblia, viu? À luz da Bíblia, não é à luz de ciência não. Então eu quero dizer para você, antes de Deus tratar as suas circunstâncias, Deus tem que tratar você primeiro. Não adianta você querer que Deus mude tudo à sua volta, se dentro de você não tem nada sendo mudado. Primeiro Deus tem que mudar é dentro de nós. E quando Deus aquilo que o pastor Jorge pregou aqui no domingo passado, Deus nos chama, nos confronta para sermos transformados.
Deus primeiro Ele vai agir dentro de nós, e quando Ele agir dentro de nós, aí o que está à nossa volta muda também. Não dá para viver querendo que Deus mude tudo, se nós não mudamos nada. Grave isso, não dá. Para Deus mudar tudo, primeiro tem que mudar nós. Que você nessa noite diga: Senhor, mude o que o Senhor precisar mudar aqui dentro de mim. E aí eu faço duas perguntas para ir para o tópico 3. Como eu posso curar a impaciência? Sendo paciente no processo. Como eu posso curar a impaciência? Cuidando do coração nos relacionamentos. E aí vem a pergunta: você tem descontado sua frustração em alguém? Se tem, está errado. Segunda pergunta: existe alguém que você precisa perdoar hoje? Existe alguém que você precisa perdoar hoje? Se você descontar em todo mundo as suas frustrações e não querer perdoar ninguém, você estará mostrando, evidenciando que você é um impaciente. Mas Jesus pode curar. Jesus pode curar. Como que eu vou vencer e como que eu vou ter a cura da impaciência? Terceiro, verso 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Como que você cura impaciência? Perseverando no sofrimento. Perseverando no sofrimento. Perseverar no sofrimento não é agarrar o sofrimento e fazer dele seu amiguinho, e viver uma vida de crente sofrência. Aí quer ouvir até hino evangélico de sofrência, que está sendo tocado aí hoje, por aí fora. Não é isso não. Uma vez conversando com uma pessoa, a pessoa disse para mim: pastor, quando nós estendemos a mão para alguém que está passando por sofrimento, essa pessoa, ela geralmente costuma dizer que ela está no fundo do poço. E é assim que ajuda, pastor. Você estende a corda e diz: sobe. Você não desce para ficar lá no fundo junto. Tem gente que só aceita a sua ajuda se você descer junto, para sofrer junto lá no fundo do poço. Eu te pergunto, como que você vai ajudar alguém se você está sofrendo lá no fundo do poço, junto com a pessoa? Não, mas isso é empatia, compaixão. Não é não. Isso é você entrar no mesmo problema, e você viver o mesmo problema, e você sofrer o mesmo problema. E aí ficam vocês dois ou vocês duas lá no fundo do poço, e nenhuma consegue ajudar a outra, porque agora as duas afundaram. Não é assim que Deus trabalha. Ajudar quem está no fundo do poço é você jogar a corda e dizer: pega nessa corda, para de chorar, para de besteira, e começa a subir daí, porque aqui fora eu estou te esperando. Parece até que às vezes a forma de expressar parece ser severa, parece ser agressiva, parece que não está tendo amor, mas não é isso não, irmão. É porque quem está lá embaixo tem uma visão, e quem está lá em cima tem outra. Quem está lá embaixo, quando olha, só vê o que dentro de poço? Tudo redondo, geralmente poço é oval, né? Ele tem uma circunferência, e a luz está lá em cima, que é a boca do poço, e lá embaixo só vê escuridão, e não tem saída para a esquerda, não tem saída para a direita, não tem saída para frente, não tem saída para trás. Não vê nada. Então a visão de quem está no fundo do poço é diferente da visão de quem está lá em cima.
Quem está lá em cima tem visão aberta. Quem está lá em cima vê a vida fora do poço. Quem está lá no fundo do poço não enxerga nada da vida fora do poço. Como é que você quer que desça lá no poço? Se você descer, você vai ficar com a mesma visão de quem está lá no fundo. E aí você tem gente que vive o quê? Uma vida de comiseração. Tadinho de mim, coitadinho de mim, eu sou o abandonado da vida, eu sou o maltratado da vida, tadinho de mim, tadinha de mim, ó céu, ó vida, ó morte. E a pessoa está lá, ó, naquele ciclo vicioso de poço. Deus não quer ninguém no fundo do poço. Deus quer que você persevere no sofrimento. As circunstâncias não te levou para o fundo do poço? Acabou levando, pastor. Ok, a corda de Jeová está descendo hoje para você. E Jeová está falando: pega nessa corda meu filho, pega minha filha, que eu vou te arrancar desse fundo do poço. Eu não desço aí, mas eu tiro você daí de dentro. E te trago aqui para fora, para quê? Para ampliar a tua visão, para mostrar para você que há vida fora do poço, para mostrar para você que há esperança fora do poço, para mostrar para você que dá para viver mesmo passando por poços. Deus está dizendo aqui, Rabai Akontecai, que não é o teu fim o que está acontecendo com você agora, ainda não é, esse poço não é para sempre. Deus está dizendo aqui nessa noite para alguém: fica tranquilo, isso é só um momento, isso é só uma fase, você vai sair daí, você vai sair daí. Você vai sair dessa situação. Deus vai mudar essa situação. Tomai por exemplo os profetas. Ouviste a paciência de Jó. Os profetas sofreram fazendo a vontade de Deus. Jó sofreu sem entender por quê. Estamos aprendendo aqui no curso teológico da ETAD, terminamos agora o livro de Jó. Quantas coisas aprendemos do livro de Jó? Jó sofreu tudo que sofreu. Ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde. Ele foi julgado pelos amigos, censurado por eles, que diziam que tudo que estava acontecendo com ele é por causa dele mesmo, que não tinha pecado escondido. Jó sofreu todos os tipos de males que você possa imaginar, tanto males financeiros, materiais, males físicos, de perder a sua saúde. Ele tinha no seu corpo chagas, ele tinha no seu corpo uma lepra, ele tinha no seu corpo como se fosse uma espécie de úlceras, que brotavam pus de um mau cheiro, insuportável. Não bastasse isso, a coceira era tão grande que precisava de um caco para raspar, e no raspar, alguma das vezes, arrancava pedaço de pele, porque além disso, Jó tinha elefantíase, tudo que o diabo colocou. Não tinha mais R$1 no bolso de um homem que, se vivesse hoje, teria jatinho particular, apartamento em Dubai, mansão na Califórnia, um homem bilionário, está agora sem R$1 no bolso. Um homem que tinha 10 filhos e teve que fazer o velório dos 10 num único dia, 10 caixões no velório, 10 caixões, tendo que chorar caixão por caixão, do caçulinha ao mais velho. E quando precisa de um amparo, os amigos ainda chegam e falam: a culpa é sua, é porque você está em pecado.
Confessa o teu pecado, rapaz. É por isso que você está sofrendo. Aprendemos isso aqui no curso de teologia. E sabe o que é interessante? Que Jó passa por tudo isso, e diz a Bíblia, ele não sabe por quê. Esse era um dos seus maiores questionamentos. Ele não murmurou contra Deus, ele não culpou a Deus. É verdade o texto que ele adorou ao Senhor. Nu saí do ventre, nu voltarei. Deus deu, Deus o tomou. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Ele adorou. Essa parte nós gostamos, essa parte nós avivamos, essa parte nós nos inspiramos. Mas quando nós vamos olhando os demais capítulos do livro de Jó, nós vemos que ele tem uma pergunta enorme que está sobre a cabeça dele: por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por que esse sofrimento? E Deus fica calado. Deus não responde nada. Somente lá no capítulo 38 em diante, é que Deus vem, repreende os amigos de Jó, e vira para Jó e fala assim: agora cinge os teus lombos como homem, porque eu vou te perguntar e tu vai ter que me responder. Porque Deus tinha que tirar algo de Jó que Satanás não tirava. O diabo tirou os bens, tirou os filhos, tirou a saúde, tirou até os amigos, a amizade sincera, a amizade íntegra dos amigos. Mas tem uma coisa que o diabo não conseguiu tirar, porque só Deus é que ia arrancar de Jó, chama-se orgulho. Jó tinha orgulho de ser íntegro, orgulho de ser super crente, orgulho de ser aquele homem que estava sempre na presença de Deus, fazendo até holocausto pelos filhos. E Deus vem, e por isso ele questiona: se eu sou tão íntegro, se eu sou tão justo, se eu desvio do mal, por que eu estou passando por isso? Ele quase chamou Deus de injusto ao fazer esse questionamento. Ele o repreende, ele então se cala, mas quando Deus vem, Deus coloca cada um no seu devido lugar, e Deus vem e fala assim: agora me diz, onde você estava, quando eu dei nome a cada estrela que estava no céu? Quando Deus aperta Jó com aquelas perguntas, Jó vira e fala: eu estava louco, eu estava desvanecido, eu falei coisas vãs, da qual não tenho conhecimento nenhum, mas antes eu só ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Sabe o que Deus está falando aqui? O sofrimento não é bom, mas tem uma coisa: o sofrimento te leva para ver o Deus vivo se revelar a você. Deus se revela no sofrimento do crente. Deus não se revela nas horas das bênçãos. As horas das bênçãos é as horas que nós nos alegramos e adoramos. Mas na hora do sofrimento é a hora que você vê Deus face a face. No sofrimento é a hora que Deus aparece, e aí você diz como disse Jó. Jó não entendeu, mas perseverou, não desistiu. Os profetas sofreram e não desistiram, mesmo assim permaneceram, confiaram, foram fiéis a Deus. Fidelidade a Deus não significa ausência de sofrimento. Você é fiel a Deus, porque assim Deus me guardará de sofrer. Esqueça. É justamente o contrário. O sofrimento é para provar se você vai ser fiel. A luta é para provar se você vem no culto alegre ou triste. Se você vem no culto cansado ou animado. Se você vem para a casa de Deus buscar a Deus com vontade ou sem vontade. Se você dá glória a Deus com vontade de dar glória a Deus ou sem vontade de dar glória a Deus. Se você sabe que Deus está no culto, independente se você sentir ou não sentir. Pastor, hoje aqui no culto eu não estou sentindo nada. Não tem problema, Deus está aqui do mesmo jeito. Porque Deus não se manifesta por sentir, Ele está.
Ele está, Ele está, Ele está. Você pode dizer glória, irmão? E eu vou dizer para você aqui, ó, terminando esse tópico, o fim que Deus prepara para quem persevera no sofrimento, sempre será maior do que a dor que ele está passando. O fim que Deus prepara sempre é maior do que a dor que você está passando. Como assim, pastor? O fim é maior, então a dor é maior? Não, irmão, a vitória é maior. Jó passou pelo sofrimento e no final ele recebeu em dobro. Aleluia! Bens, filhos, saúde, amigos, família. Deus restituiu tudo em dobro. O fim sempre é maior do que o processo da sua dor. E eu quero dizer para você também, verso 11, que Deus é compassivo e misericordioso. E eu faço duas perguntas: você serve a Deus só quando tudo vai bem? Você só tem fé e resiste quando você entende pelo que está passando? E quando você não entende, aí acabou a fé? Ou a sua fé resiste mesmo quando você não está entendendo por que está passando, pelo que está passando? Mesmo assim você crê: eu sei que o meu Redentor vive, em que em breve se levantará para julgar a minha causa. 4, como que eu sou curado da impaciência? Versículo 12, de Tiago 5, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Eu vou vencer a impaciência, eu vou ser curado da impaciência, quando eu ser uma pessoa íntegra, sem uma fé mascarada, mas uma fé sem máscara. Esse versículo está falando de integridade do crente. Naquela época as pessoas usavam muito de juramentos para parecerem confiáveis, para transmitir uma imagem de confiança. Naquela época bíblica, elas usavam muito de jurar: eu juro, eu juro, eu juro, que isso, não acredita em mim, eu juro. E esse eu juro era como se fosse uma promissória, para que ganhasse a confiança das pessoas. E Tiago vem dizendo: não precisa disso não. Você não vai jurar nem pelo céu, você não vai jurar nem pela terra, você não vai jurar por Deus, você não vai jurar por você, você não vai jurar por nada. Você tem que ser íntegro. A sua palavra tem que ser sim, sim, e não, não, e acabou. Você tem que ser uma pessoa íntegra, ou seja, quem tem caráter não precisa provar que tem. As atitudes falam. Quem tem caráter, as atitudes vão falar, não precisa provar. Os problemas de hoje, qual que é? Aparência espiritual, discurso bonito, mas vida inconsistente com o discurso. O que fala não bate com o que vive, ou vice-versa. E aí vem a pergunta: sua vida, a minha vida, confirma o que você fala? Sua vida confirma o que você fala? Você é a mesma pessoa em público, mas também no privado? Você é a mesma pessoa? Você é a mesma pessoa que está aqui na igreja e também está lá no Instagram? É a mesma pessoa você? Você é a mesma pessoa que está aqui e está lá na rede social? Você é a mesma pessoa que está aqui, mas também lá na sua casa, com quem te conhece mais de perto?
com o seu ciclo de relacionamento? Você é a mesma pessoa? Se você quer vencer a impaciência, você tem que ser uma pessoa íntegra. Se você é uma pessoa íntegra, ela tem sinais de que ela é curada da impaciência. Quinto e último, como curar a impaciência? Verso 13 ao 15. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Como que eu posso ser curado da impaciência, que é o sinônimo de ansiedade, irritação, afobação, impulsividade? Como que eu sou curado da impaciência? Sendo paciente no processo de Deus, cuidando do meu coração nos relacionamentos, perseverando mesmo em meio ao sofrimento, sendo uma pessoa íntegra, sem máscaras. E último lugar, com uma vida sustentada pela oração. Se você não sustentar a sua vida com oração, não tem cura para a impaciência. Por quê, pastor? Está escrito, está alguém aflito? Ore. Tiago mostra que tudo passa pela oração. Tudo passa pela oração. Tudo passa pela oração. Pastor, meu casamento passa pela oração. Pastor, minha saúde passa pela oração. Pastor, o meu chamado passa pela oração. Pastor, a minha vida com Deus passa pela oração. Pastor, o meu emprego passa pela oração. Minha família passa pela oração. Minha igreja passa pela oração. Pastor, minha vida, minha mente passa pela oração. Minha alma, minhas emoções passa pela oração. Oração, oração, oração. Oração. Vivemos uma época que os crentes não oram mais. Uns porque não quer, outros porque dizem que não tem tempo, outros porque estão sem forças para orar, e outros porque estão com preguiça mesmo. Vivemos uma geração que não ora. Nos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil, as vigílias eram lotadas, e quando você chegava lá, não tinha uma pessoa sentada ou em pé, todos estavam ajoelhados aos prantos, em súplica, chorando e orando. Crianças eram batizadas com o Espírito Santo, porque o clamor da oração tomava a igreja do altar à porta. Hoje, se você em algumas igrejas colocar a oração, o pastor e os obreiros do altar vão estar de joelhos, mas se o pastor der uma olhadinha para trás, ele vê o resto da igreja tudo sentado, batendo papo, esperando chegar a hora de começar o culto. É assim ou não é? Como você quer vencer e ser curado da impaciência, da ansiedade, se você não ora? A cura da tua ansiedade é oração. A cura da tua depressão é oração. A cura das tuas enfermidades é oração. Oração. Se você estiver com algum problema emocional, vai orar, e Deus é poderoso para curar, restaurar as tuas emoções, seja qual for o problema que você tenha. Eu não estou aqui faltando respeito com ninguém das áreas que estudam essas doenças comportamentais, mas eu, como pastor e ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tenho que dizer a esta igreja e a quem quiser ouvir: Jesus Cristo cura qualquer problema emocional.
Jesus cura. Eu não curo, eu não tenho esse poder, eu não curo nada, mas o meu Jesus Cristo cura qualquer coisa. Meus irmãos, dor, aflição, oração. Alegria, louvor. Doença, oração em comunidade. Chama o presbítero, unge e ora. É o que está aqui no texto. Verdade que nós temos que gravar nessa noite. A oração não muda. A oração, melhor dizendo, ela não tem o poder de mudar somente uma situação. A oração tem o poder de mudar a situação e mudar você. É perceptível que o crente que ora é diferente. Você, quando conversa com um crente que ora, o jeito é diferente, o comportamento é diferente, as palavras são diferentes, o olhar é diferente, é perceptível. Quando você está perto de pessoas que têm uma vida de oração, a cura Deus pode curar, Deus pode responder, Ele pode agir de diversas formas, mesmo que nós não entendamos. Agora, o equilíbrio é importante. Fé não é controlar Deus, fé é confiar em Deus. Tem gente que hoje quer usar a fé como um mecanismo de conquista. Eu conquisto, eu quero, o Senhor tem que fazer. Fé não é mecanismo de conquista, fé é confiança. Ele vai fazer, na hora dele, no tempo dele. Ele é poderoso para fazer. Isso é fé. Nossa oração, ela é constante ou ela só nos momentos de crise? E eu encerro com essa conclusão. A cura da impaciência, a cura dos sinônimos da impaciência que eu já falei aqui, não acontece da noite para o dia. É um processo de Deus em nós. Deus está nos ensinando a confiar quando não entendemos, esperar quando não vemos, descansar quando tudo parece atrasado. E a promessa é clara: aquele que espera no Senhor nunca será envergonhado. Irmãos, que hoje nós possamos dizer: Senhor, cura a minha pressa. Cura a minha pressa, ensina-me a confiar no tempo do Senhor. E aí eu vou fazer umas perguntinhas aqui que você vai decidir depois. Pergunta número 1: vai continuar impaciente? Ou vai confiar no tempo de Deus? Pergunta número 2: vai guardar mágoa? Ou vai liberar perdão? Pergunta número 3: vai desistir? Ou vai permanecer firme? Pergunta 4: vai viver de aparência? Ou vai passar a ser íntegro de verdade? Pergunta 5: vai ignorar a oração? Ou a partir de hoje você vai realmente depender de Deus orando? A impaciência é vencida quando aprendemos a esperar em Deus com fé, orando, perseverando, confiando no seu tempo e no seu agir. Hoje Deus te deu uma receita. Você não gosta de às vezes ir procurar médico para te dar uma receita para alguma coisa? Pois bem, você vê aqui hoje Deus te deu uma receita para curar a tua impaciência. E ficou gravado. Então, se você não se esquecer, depois você volta, vai lá no canal do YouTube da igreja, aí você assiste de novo, você vai ver a receita várias vezes, até você gravar.
Até você gravar a receita de curar a impaciência. Se amanhã tu chegar aqui impaciente, pastor, eu vou virar e falar assim, não tomou remédio não, né? Que remédio? Domingo profético. Você não viu a receita de Jeová? O doutor Jesus veio, deu a receita, olha aqui para mim, deu a receita, alimentou a sua alma, e agora, você só precisa do quê? Administrá-la sobre a tua vida. Como? Olha aqui, olha que coisa fantástica, o Espírito Santo. O Espírito Santo, é o que eu li aqui em Romanos 5, verso 5, coloca para mim, eu fiz isso de propósito, o Espírito Santo, olha lá, ó, olha lá, onde há esperança, não, vamos voltar lá no 3, vamos voltar no 3 e vamos até o 5, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Você está impaciente, você está ansioso, ansiosa? Olha, um conselho, vê se você cura isso o mais rápido possível, sabe por quê? Porque senão Deus vai mandar tribulação, fica no 3, Deus vai mandar tribulação, porque olha o que o versículo diz, a tribulação produz, a tribulação produz, a tribulação produz, então se você estiver impaciente, é porque está faltando tribulação, aí Deus vai olhar e vai falar, então eu vou mandar tribulação, para ver se eu posso produzir paciência nele. Aí nós vemos o que acontece na prática. O que acontece na prática? O que acontece na prática? Pode olhar, pessoas que ficam impacientes nas tribulações, sofrem mais tribulações. Pode olhar, toda pessoa que se comporta de maneira impulsiva, irritativa, murmurando, reclamando, impaciente, quer resolver tudo da noite para o dia, ela não consegue, ela parece que ela se afunda mais ainda. Por quê? Porque Deus não vai tirar ninguém da tribulação enquanto não produzir paciência. É igual areia movediça, não sei se você já viu. Areia movediça, você cai nela, e quanto mais você tentar se mexer para sair, mais você vai afundar. Você tem que ficar quieto e torcendo que alguém apareça para te tirar de lá. E aí quando você fica quieto e espera, você vai afundando bem devagarinho. Mas se você se agita, você se afunda rapidinho. Assim, Deus está falando aqui nessa noite conosco. Deus está falando, melhor você passar a ser paciente. Senão eu vou mandar a tribulação. A tribulação produz paciência. Agora sim o 4, por favor. E a paciência, a experiência. Irmão, quando você chegar perto de um irmão, de uma irmã que é muito paciente, pode ter certeza que ali tem experiência de muita tribulação. Fique perto de pessoas pacientes, porque elas vão ter muito para te ensinar. Pessoas pacientes são pessoas que já sofreram cada coisa que você nem imagina. Então elas têm o lombo, já está grosso aqui, sabe? E a experiência da paciência vai produzir esperança. Por isso que tem crente que não entende, ele chega perto de alguém, eu estou com isso, precisa ser resolvido. Aí o outro vira, calma, vamos orar. Ele quase que dá vontade de voar no pescoço, não é assim? Porque ele não entende por que você está tão calmo, porque você está tranquilo, porque Deus já trabalhou em você a paciência que Ele não trabalhou nele ainda. Aí se você fala assim, irmão, irmã, não faça isso, senão vai piorar, que já está ruim demais, você está doido, está amaldiçoando minha vida. Então tá, irmão, tudo bem, Jeová vai acertar contigo aí depois. Verso 5,
E a esperança não traz confusão. Quem é paciente não está envolvido em confusão nenhuma. Pode olhar. Porquanto o amor de Deus está derramado no nosso cárdia, na nossa mente, vontade, emoção, ser completo, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus, pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, pela autoridade de Cristo, está curando ansiedade aqui nessa noite. Rabai Achai, o Senhor está mudando lá dentro. Deus está trabalhando lá dentro, está virando lá dentro, e Deus está mudando, Deus está trabalhando, e está curando essa impaciência, essa irritação, essa afobação, essa impulsividade. Deus está curando, e eu não tenho dúvida disso. Deus está curando. Você recebe isso? Você recebe em nome de Jesus? Diga: eu recebo a cura da impaciência, em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo, pode derramar o amor de Deus em todo o meu ser. Aplauda Jesus.